Estamos falando sobre a prestação de contas. Vamos ler um texto da Bíblia Sagrada que se encontra no livro de Mateus, capítulo 7 e versículo 20. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fazemos muitos milagres? Então lhe direi explicadamente: nunca vos conheço, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Louvado seja Deus, aqui está um texto da palavra de Deus, a qual já lemos para você ouvinte. Se você está ouvindo este vídeo é porque Deus tocou em seu coração para compartilhar conosco este assunto da palavra de Deus, que se refere-se à prestação de contas no grande tribunal de Cristo. Meus amados amigos, aqui está um povo que estará perante Jesus Cristo no grande tribunal, quando o Senhor estará julgando essa classe de pessoas, a qual estarão se justificando diante de Deus para obter e ser absolvido da sua condenação. Na prestação de contas, todos estarão perante o grande Deus, que hoje é o nosso advogado, e eles estarão dizendo estas palavras, querendo se justificar-se para o Senhor, mas Deus, mediante a sua palavra, não aceita a justificação do homem. Em Apocalipse, nos diz a palavra de Deus 20, que abrirão-se os livros e estes serão julgados por suas obras. Aqui está uma classe de pessoas que fizeram maravilhas, profetizaram, expulsaram demônios em nome de Jesus, fizeram sinais e maravilhas no nome do Senhor, e ele automaticamente diante do tribunal disse: apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade ou o pecado. Todo o ser humano que está no convívio da igreja e está em pecado não terá absolvição dos seus erros, querendo se justificar porque fez grandes obras no nome do Senhor, e eles serão condenados. Aqui está uma palavra bem simples, bem plausível para você ouvir neste momento em que eles estarão sendo condenados. Meus amados amigos, muitas pessoas confundem este texto pelo seguinte problema. Primeiro, como pode uma pessoa profetizar, expulsar demônios, falar línguas, ser pentecostal e automaticamente está condenado? Vamos pegar um texto da Bíblia para nós compreendermos melhor o que está acontecendo. Um dos 12 apóstolos, que se chama Judas, estava com Jesus, participava dos benefícios de Jesus, e na comitiva dos 70 também foi um dos participantes que foram pregar o evangelho em Samaria, Judéias, em Jerusalém. E ali voltaram com uma grande notícia e satisfeitos. Senhor, em teu nome nós fizemos maravilhas, curemos, os cegos veem, os aleijados andam, os surdos ouvem.
E o relatório foi muito positivo para o mestre. Depois daquela ocasião, houve outras ocasiões em que Judas foi participante. Mas nós temos aqui também um relato que quando na grande ceia estavam ceando e o mestre falou, Jesus, aquele que mete a mão no pão junto comigo, este há de me trair. E nesta ocasião, nós vimos que o próprio Satanás confiscou o coração de Judas. Aí é que está a questão. Nos dias atuais do século XXI para o século XXII, não é diferente. As pessoas confundem-se porque eles estão na igreja, fazem parte do convívio da igreja, mas não são de Cristo. O coração deles está confiscado pelo próprio Satanás. As obras deles são totalmente más. Os seus frutos são maus. Dentro da igreja são uma personalidade. Fora da igreja é outra personalidade. E estão servindo a dois senhores. Querem Deus, servir a Deus, e também querem servir ao mundo. Querem servir a Deus e querem servir ao diabo. Quais são as obras do diabo? Matar, roubar, destruir, falsificar, lograr, defraudar, enfim, toda a obra que parte para o mal significa que esta pessoa está dando frutos maus. E dando frutos maus, você é um bom entendedor, não precisa eu explicar esses fatos. Ele produz a prática do pecado. Então, todo homem que faz a prática do pecado, conforme diz em Pedro, ele é filho de Satanás. Então, nós temos aqui uma classe de pessoas que praticam a obra, mas não são filhos de Deus. Fazem a obra, mas não são filhos de Deus. E nisso muitas pessoas são confundidas, porque exteriormente a vida deles é cristã, mas interiormente eles não fazem parte do reino de Deus. Foi isso que aconteceu com Judas. Fazia parte do corpo de Cristo, mas não era de Cristo. E nós vimos que muitas pessoas hoje, nos dias atuais que vivemos, estão com este mesmo problema. Na realidade, se conhece essas pessoas através dos frutos, através de uma discussão, ele não sabe perdoar, de um fato que acontece, ele não sabe se desfazer, voltar atrás, né? Existem muitos pastores que têm o ego, né? Tudo ele faz, tudo é ele, tudo ele comanda. Então esse tipo de fruto que acontece são pessoas que não têm Deus na vida. Pensam que tem Deus, mas não tem. Vou contar um fato verídico. Certo pastor, ele começou a sua igreja e profetizava, bailava no espírito, cantava, e era uma pessoa bem pentecostal e bem ciente, bem consciente da espiritualidade do Espírito Santo, né? Uma comunhão com o Espírito Santo, melhor dizendo. A partir dos anos, a sua igreja ela foi proliferando, crescendo. E
a partir dos anos também, esse pastor começou a desacreditar das obras do Espírito Santo. Aquilo que ele achava pentecostal, agora não era mais. E começou a cortar as profecias na igreja, a cortar o falar em línguas na igreja, que falar em línguas era do homem, e profetizar não era de Deus. Enfim, vários itens que no começo era benefício para ele, agora ele estava cortando dentro da igreja. Por que ele fazia isso? Porque ele estava em pecado. Passaram-se o tempo e descobriram que ele tinha uma amante. E cortando os profetas, cortando as profecias, é lógico que o profeta não poderia profetizar para ele acerca do que ele estava errado, porque ele cortava na igreja. Então, meus amigos, quando acontecer isso dentro da sua igreja, sabe que o seu pastor está errado, está em pecado, está em adultério ou vice-versa, né? Tantas das coisas acontecendo no século XXI, que aqui está a mensagem real e verdadeira para você aqui no canal A Hora da Verdade. Aqui está: em teu nome profetizamos. É o que eu acabei de falar. Em teu nome fizemos sinais e maravilhas, apartai de mim que eu não vos conheço. Então não terá chance para estes pastores, para este diácono, presbítero, auxiliar, para esses homens que levantam um ministério, daqui a pouco já começam no Espírito Santo e terminam na carne. O império da carne está matando, sufocando essas pessoas e elas não terão chance. Fique tranquila, que Deus sabe o que faz. Meus amados amigos, aqui também tem um texto da palavra de Deus que nos diz também no Mateus 15, né, que são falsos profetas disfarçados como lobos. Você sabe que tem um certo tipo de lagarto que é chamado camaleão. Então, conforme está o ambiente, ele muda de cor. Então, tem muitos crentes camaleão, né? Na sua frente ele é uma coisa, mas por trás ele é outra. Na sua frente ele fala uma coisa, mas por trás ele é outra. E esse tipo de pessoas não entrará no reino de Deus. Preste atenção. Jesus fez um reino para uma igreja santa, uma igreja sem mácula, uma igreja sem mancha, uma igreja sem pecados. E só vai subir e encontrar a salvação a minoria. Estas pessoas que estão de engano na casa de Deus não vão participar. A noiva de Cristo é uma igreja santa, uma igreja ataviada, uma igreja que o Senhor comprou com seu sangue. Então Deus não vai querer nenhum falsificador lá no céu. Não. Se você está pensando dessa forma, você está enganado. Então, se você sentiu o toque de Deus nesta palavra, saiba uma coisa: você tem de se regenerar, você tem de se converter, você tem de voltar ao primeiro amor. Não é verdade? Você tem que fazer um 360 graus na sua vida, para que você possa encontrar a salvação mediante Cristo Jesus. João escreve: filhinhos, já é a última hora. Filhinhos, se pequeis, tem um advogado no céu, este é Jesus Cristo, o único que vos pode perdoar pecados. O que afasta o homem de Deus é o pecado. O pecado é um vírus que não conseguimos deletar, não conseguimos apagar. Somente o poder de Deus pode deletar, pode desfragmentar
este vírus na mente e no coração do ser humano. Está se proliferando. Este vírus está sendo injetado em todo o corpo do ser humano. E para aqueles que não estão pegando este vírus, esta epidemia que está na igreja, muitos estão sendo salvos pelo sangue do Cordeiro, salvos da grande ira do grande Deus. Meus amados amigos, nós vimos que estas pessoas estarão perante o tribunal de Cristo, mas não terão chances. Estas pessoas estarão diante de Deus, mas não conseguirão passar pelo tribunal de Cristo. Serão condenadas pelos seus, pelas suas obras. Por isso que aqui está: entrai pela porta estreita, porque temos de entrar pela porta estreita. Jesus se refere-se a uma porta estreita. Na verdade, uma porta quer dizer um caminho, um lugar de passagem. Ele diz que isso significa que não vai ser fácil, não vai ser qualquer pessoa que vai passar por esta porta. Né? Então, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida eterna, e são poucos os que ascendem com ela. São poucos que aceitam entrar pela porta que é Cristo Jesus para ir para a salvação eterna. Acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam difamados e disfarçados em ovelhas, mas por dentro, disfarçado por fora de ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Por dentro, interiormente, aqui está uma palavra bem simples, bem fácil de entender. Por fora são ovelhas, vestem roupa de pastor, vestem roupa de crente, né? Irmãs vestem roupa de crente, irmãs vestem roupa, e são realmente, você observa que realmente no visual, no comportamento, são crentes, mas por dentro, no interior da sua vida, do seu coração, da sua mente, são lobos. E lobos gostam de matar, de roubar e de destruir. Como identificarão estas classes de pessoas hoje no século XXI? 16. Pelos seus frutos conhecereis. Porventura darão uvas dos espinhos, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Aqui está. Poderão uma figueira de espinhos dar frutos? Não. Poderão os abrolhos, que é uma planta que dá uma flor tipo rosa, né? Uma comparação. Dar frutos? Não. Não existe isso. Jesus compara isso, né? Não pode a árvore boa produzir frutos bons, e nem a árvore má produzir frutos bons. Não pode uma árvore boa ou uma pessoa de caráter bom dar frutos ruins. Não pode um homem, né? Uma mulher, quando fala, se refere a esse homem, mulher, dar frutos ruins, produzir frutos bons. Não pode. Duas qualidades, duas personalidades. Eles não podem. Então, pela árvore se conhecereis o fruto. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo.
toda árvore que não produz frutos bons é cortada. Então eu quero dizer para você que todos os pastores, presbíteros, diáconos, auxiliar, membros que não dão frutos bons vão ser cortados do reino de Deus. Vai ser cortado. Então não se preocupe. Não te preocupe, não faça juízo com suas próprias mãos, porque aqui já está sendo, na realidade, aqui está sendo dado o julgamento dessas pessoas. Então, ore por eles, que eles possam se regenerar, encontrar a salvação através de Cristo Jesus, enquanto viver, porque depois de tombar aqui na terra, não tem mais chance, não tem mais escapatório. Depois de morrer não adianta mais. Acabou-se a oportunidade. Então, enquanto você tem a oportunidade aqui, você abrace ela e se regenere-se do seu erro, do seu pecado, do seu egoísmo e compartilhe-se para entrar no céu. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Qual é a vontade de Deus? Nós temos algumas qualificações. Primeiro, obedecer à palavra. Essa é a vontade de Deus. Sinceridade, tanto na administração da igreja, no dinheiro, na administração social, na administração do corpo da igreja, né? Ser sincero. Terceiro, falar a verdade, não mentir, não lograr, não ser um falso testemunho de vida. Essa é a vontade de Deus, que você seja sincero, que você dê testemunho de vida, que você seja uma pessoa no convívio familiar honesto, no convívio da sociedade seja uma pessoa honesta. Louvado seja Deus, e que você possa entender esta mensagem da palavra de Deus, a prestação de contas. Todos estarão prestando conta do que faz e do que vai fazer. Não adianta escapar desse dia, ninguém vai escapar, meu amigo. Ninguém vai conseguir se escapar dos olhos de Deus. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Não adianta, meus amigos, o homem querer se justificar. Deus não aceita a justificação do homem. Deus é sim e Deus é não. Se ele diz sim, é sim. Se ele diz não, é não. Então, enquanto nós tivermos chances aqui, possamos entender que este caminho é o único que pode levar você à salvação eterna. Graças a Deus, até aqui a palavra do Senhor, né? E fique atento, né? Fique atento, observe, ore, jejue e fique na paz. Que Deus abençoe. Até lá.